Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula passada a gente viu um pouquinho sobre as estruturas do sistema respiratório. A gente viu ali dentro as fossas nasais, a faringe, laringe. A gente viu que o sistema digestório e respiratório compartilham ali a cavidade da faringe. A laringe mais especificamente já direto ao sistema respiratório, mas quando a glote se fecha, o alimento ou a água passa e impede-se, a glote impede que entre o alimento ali no sistema respiratório e ela continue o seu processo por movimentos peristálticos do esôfago até chegar no estômago. E aí, na maioria das vezes, então, a glote ela fica aberta. Para quê? Porque a gente mais passa o tempo respirando, né, trocando, quer dizer, fazendo trocas gasosas ali, a passagem de ar, do que literalmente engolindo alguma coisa, água ou alimento. Então, somente no momento em que a gente engole, né, deglude ali um alimento, a glote se fecha para conduzir o alimento até o esôfago. Então, nós vimos a estrutura, né, a faringe, a laringe, depois a traqueia, vimos a divisão ali, a bifurcação para a formação dos brônquios, bronquíolos, a estrutura dos alvéolos, o pulmão direito, pulmão esquerdo. Nós vimos todas essas estruturas e hoje, mais especificamente, a gente vai ver então um pouco sobre o funcionamento dessas estruturas. Então, no livro de vocês, a gente vai dar continuidade a esse processo. No livro de vocês, pessoal, ele vem a retratar um pouquinho sobre o que acontece com o ar quando nós inspiramos, quando ele penetra no sistema respiratório, né? E quais são os sistemas de transporte que leve esse oxigênio, né? Parte do ar atmosférico, da composição do ar atmosférico, que vai lá nas nossas células para a utilização do processo de formação de energia, né? Que ele é o que nós chamamos de comburente, o oxigênio. Então, lá nos alvéolos pulmonares, o gás oxigênio é absorvido pelos pulmões e passa para a corrente sanguínea, sendo distribuídos para toda a célula do corpo. Como é que isso acontece? Qual o mecanismo utilizado para ocorrer essa chamada troca gasosa? Tá? A gente tem um costume de dizer que quando nós inspiramos e expiramos, nós estamos fazendo respiração. Não, na realidade, o termo respiração é respiração celular. É um processo de várias transformações químicas, processos metabólicos que ocorrem dentro das nossas células. O que nós fazemos com o nosso pulmão, inspirando e expirando, é as trocas gasosas, ou seja, a renovação do gás oxigênio do sangue e a eliminação do gás carbônico que está sendo produzido lá pelas nossas células através de reações metabólicas. Isso é muito importante para a manutenção do organismo porque as células precisam do gás oxigênio para que nelas se faça a respiração celular e deve eliminar o gás carbônico que nós produzimos, que de certa forma ele é tóxico para as células e ele precisa obviamente ser eliminado. Então, para atender a ventilação pulmonar, isto é, os movimentos de inspiração e expiração do ar pelos pulmões, com a participação dos músculos intercostais, né, que ficam entre as costelas, e do diafragma, é necessário então conhecer um pouquinho sobre a pressão e elasticidade do ar. Vamos olhar então, no caso aqui, o pneu sendo enchido. A gente sabe que aqui é uma mangueira ligada a um compressor, onde lá naquele compressor, que tem um tipo de botijão de aço, onde o ar é comprimido, ele sofre um processo de compressão, ele diminui-se de volume, mas aumenta-se muita pressão interna naquele objeto. E quando um pneu precisa ser enchido, para que o ar venha do compressor e entre aqui, a pressão lá no compressor tem que ser muito maior do que aqui do pneu. Então é claro que se a pressão lá é maior, ela desloca o ar aonde há menor pressão. Então, dentro de um objeto em que ele foi inflado, em que ele foi armazenado, comprimido, a tendência dele é se expandir, porque ele tem o que nós chamamos de elasticidade, se expandir, e a tendência dele então é sair desse local mais comprimido e entrar em um local de menor compressão. Então é por isso que acaba enchendo os pneus ali.
Sabendo disso, a gente tem então que entender como é que funciona o mecanismo de movimento do nosso pulmão, para que literalmente a gente consiga perceber ali como que o ar entra, ocorre os processos de troca gasosa e nós expulsamos os gases produzidos ali, como principalmente gás carbônico, que foi produzido em excesso nas nossas células, entrou no pulmão e é eliminado. Como é que ele é? Por que ele é eliminado? Dentro do nosso pulmão, um mecanismo de alguns músculos, um dos principais é o chamado músculo diafragma. Fica logo abaixo, eu vou mostrar uma imagem logo para vocês daqui a pouco, que fica logo abaixo dos pulmões, que ele e também os músculos intercostais, que vão criar movimentos nas costelas, vão aumentar e diminuir a pressão dentro dos pulmões. Então, por exemplo, quando esse diafragma ele sofre uma contração, tá? Ele abaixa aqui assim, ele sofre uma contração, e é claro que os músculos intercostais também, eles puxam, tracionam as costelas para cima. Isso diminui a pressão interna, literalmente aqui da cavidade torácica, diminuindo então a pressão dentro dos pulmões em relação ao ar atmosférico. Então, se o ar atmosférico ele tem maior pressão do que lá dentro no pulmão, então o ar entra pelas vias aéreas, lá pela cavidade nasal ou pela cavidade bucal, por exemplo, passa ali pela faringe, a laringe, a traqueia e entra nos pulmões. Ou seja, esses músculos trabalhando, os músculos intercostais e o músculo diafragma, quando eles se contraem, eles diminuindo ali a pressão dentro dos pulmões, o ar entra. Diminuindo em relação a quê? Em relação ao ar atmosférico. Quando há um processo de relaxamento dos músculos, ele relaxa, quer dizer então que volta a comprimir o ar aqui, aumentando a pressão dentro dos pulmões em relação ao ar atmosférico. Então aqui agora passa a ter maior pressão do ar do que lá no ar atmosférico. Então a tendência é sair de um local de maior pressão para um local de menor pressão. O ar sai quando o músculo se relaxa ou se descontrai ali, sofre um relaxamento. Então a pressão aqui aumenta, porque o volume aqui ele é comprimido ali, aumentando a pressão interna, o ar sai. Aqui, diminuindo a pressão interna pela contração dos músculos se contraem, aumentando o espaço ali. Então, diminuindo a pressão aqui, o ar entra. O músculo relaxando, ele não estando contraindo, aumenta-se a pressão interna na cavidade e nos pulmões e o ar sai. Esse é o movimento. E eu vou mostrar aqui para vocês, mais especificamente, num videozinho, mostrando aqui, nesse videozinho aqui, como é que ocorre esse processo de contração. Tá? Então, o músculo diafragma, os intercostais se contraem, o ar sai, aquele relaxa, o ar entra, tá? Contrai, né? Ó, o ar entra, ele vai relaxar e aí o ar sai. Ó, ele está contraído aqui, o ar entra. Ele relaxou, a tendência é o ar sair. Certo? Então, quando você aumenta a pressão interna aqui, ó, você diminui a pressão, o ar entra, porque tem mais espaço para entrar. Você aumenta a pressão aqui, a tendência é o ar sair. Então, esse movimento é criado tanto pelo diafragma, músculo abdominal, e os músculos intercostais estão abaixo da costela aqui, ó, para criar essa movimentação. Ó. Contrai, entra, relaxa, sai. Então, isso deu para vocês terem uma noção que quando inspiramos, o diafragma ali ele se contrai, certo? E o ar entra. Quando o músculo relaxa, o ar sai. Porque a pressão interna aqui aumentou e a tendência então é o ar sair do local de maior pressão para o local de menor pressão, que é o ar atmosférico. Contraiu, diminuiu a pressão interna, o ar entrou. Ok? Bom, esse então é os movimentos mecânicos para fazer essa troca, essa entrada e a saída de ar.
Mas como ocorre então as chamadas trocas gasosas? É essa que a gente vai ver. As trocas gasosas, né? Um ciclo respiratório, o ar atmosférico é inspirado e percorre as vias respiratórias até alcançar lá os alvéolos pulmonares. Nos alvéolos ocorrem trocas gasosas. Parte do gás oxigênio do ar alveolar passa para a corrente sanguínea e o gás carbônico do sangue passa para o sistema alveolar. Em seguida, o ar é expirado. A composição do ar expirado, portanto, vai ser diferente daquela que foi inspirado. Então, só para vocês terem uma ideia, no ar atmosférico, 78% do ar atmosférico é gás nitrogênio. Um gás que é inerte, ou seja, ele não tem nenhum tipo de reação, nada conosco. Ele entra e sai ali sem alterar a sua composição em nada. O nosso organismo não aproveita. 21% é de gás oxigênio e 0,03% é de gás carbônico, e o restante ali são outros gases que estão presentes na atmosfera e que geralmente estão mais em ambientes mais altos. Quando nós inspiramos 21% de gás oxigênio e 0,03% de gás carbônico. Quando há o processo de trocas gasosas lá nos alvéolos, o que acontece? O ar que nós expiramos, que nós jogamos para fora, ele vai ser diferente a composição. Ele vai ter ali, então, 16% de gás oxigênio, ao invés de 21%, subentendendo-se que nós absorvemos daqueles 21%, 5%, né, daquele total, 5% nós absorvemos, então, de gás oxigênio. Em vez de ser 0,03% de gás carbônico, vai ter uma composição de 5%, porque nós estamos eliminando o gás carbônico. O gás nitrogênio, como eu disse a vocês, não é utilizado nem produzido, logo a porcentagem dele é a mesma, tanto de entrada quanto de saída, sem alteração nenhuma. E nesse gráfico a gente demonstra isso, né, que é a capacidade de fazer trocas. O ar atmosférico entra, né, sofre então a troca gasosa, nós eliminamos mais gás carbônico e menos oxigênio. Poxa, então quer dizer que o que eu expiro também sai gás oxigênio? Sai, porque a gente não consegue absorver tudo, todos os 21%. Somente 5% nós absorvemos de gás oxigênio. Tá? Aí o gás carbônico é eliminado ali, a quantidade a mais ali, porque nós produzimos dentro das nossas células. Esse aparelhinho aqui, que é o chamado espirômetro, a gente tem um leitor digital também hoje, que faz com que faz uma leitura da composição da quantidade de gás carbônico e gás oxigênio e evidencia essa demonstração aqui em gráficos. Esse é um modelo, mas tem vários outros modelos de gráficos ali. Um outro ponto muito importante, pessoal, dentro do processo de trocas gasosas, a respiração, né, a inspiração e expiração, tem alguns tipos de doenças que afetam essas trocas gasosas. Uma mais comum, muito famosa, é a famosa pneumonia, que ela pode ser causada por vários tipos de micro-organismos. Um dos mais comuns são bactérias, mas pode ser causada por vírus, como é o caso que se fala dessas SARS, que são síndromes respiratória aguda, que pode ser causada por vírus, pode ser causada por tipo de bactérias. E aí essas bactérias elas se alojam lá nos alvéolos, produzindo uma inflamação e um aumento de produção de secreção. Isso dificulta as trocas gasosas, que é aquela sensação de falta de ar, cansaço constante, porque a gente não consegue trocar os gases, né, o gás carbônico e o oxigênio, na proporção ideal que nós precisamos. A tuberculose é um outro tipo de doença, principalmente respiratória, causada por uma bactéria chamada bacilo de Koch. Nome científico, Mycobacterium tuberculosis, que afeta os pulmões e também ela pode atingir outros tipos de órgãos ou tecidos, rins, ossos, meninges. Entre os sintomas ali está a dificuldade de respirar, fraqueza, eliminação de secreção e também sangue. Só que felizmente no Brasil a gente tem a vacina chamada BCG. Essa vacina que são aplicadas em crianças de 0 a 4 anos, ela impede que a tuberculose, obviamente, se manifeste no nosso organismo. Nós temos essa vacina. Tá? Então, é por isso que é muito importante tomar as vacinas adequadamente ali para evitar, porque essa bactéria continua aí, né? E muitas pessoas que são hoje
que são soropositivos para HIV, que não tem mais a imunização contra a tuberculose, acabam morrendo de tuberculose, porque eles não têm sistema de linha de defesa. A gente vai falar ainda mais adiante sobre doenças ainda, tá? Infecto-contagiosas. E aqui a Organização Mundial de Saúde, ela considera que o tabagismo, ou seja, o uso de cigarros, de modo geral, narguile, esses inalantes que as pessoas utilizam, causam muitos problemas no sistema respiratório. Não só no sistema respiratório, mas também em outros tipos de órgãos, como a manifestação de cânceres, o câncer respiratório, câncer de garganta, de boca. E tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Felizmente, nós temos uma campanha anti-tabagismo muito forte no país, há muitos anos que vem se trabalhando isso, para tentar eliminar esse mau hábito que existe entre os brasileiros e que precisa ser, de certa forma, eliminado. Ok? Indo um pouco mais adiante, a gente vai entender um pouco agora. Nós vimos que existe processo de troca gasosa, mas como e onde ocorrem as trocas gasosas? Nós já falamos sobre isso, que as trocas gasosas ocorrem lá naquela pontinha da estrutura do sistema, daquelas cavidades que vai brônquios, bronquíolos. Lá no final do bronquíolo tem os chamados alvéolos, tá? Que significa cacho de uva, né? Mas você tem ali algumas estruturas que são muito pequenininhas, num emaranhado de vasos sanguíneos, de capilares sanguíneos, onde o sangue, que está rico em gás carbônico, faz com que esse gás carbônico saia de um local de maior concentração, entre nos alvéolos, e o gás oxigênio, que está em maior concentração dentro dos alvéolos, atravesse e entre aqui na corrente sanguínea. Esse processo de transporte a gente chama de difusão. Essa difusão simples, em termos químicos a gente chama de difusão simples, é um fenômeno a qual a substância ela sai de um local de maior concentração e vai para um local de menor concentração, sem gasto nenhum de energia. Isso é natural, isso ocorre de forma natural. Então, quando você inspira o ar, que é rico em gás oxigênio, percebam que ele vai estar aqui dentro do alvéolo, o gás oxigênio, representado por essa bolinha vermelha, ele vai estar aqui em maior concentração do que comparado com a corrente sanguínea. Então, a tendência dele é sair de um meio de maior concentração e entrar num meio de menor concentração. Já no caso, por exemplo, que o sangue que vem do restante do corpo lá, passa pelo coração, vem do corpo, passa pelo coração, o coração manda para o pulmão lá, ele vai estar rico em gás carbônico, em CO2. Tá? Então a tendência natural dele é sair de um meio de maior concentração e entrar no meio de menor concentração aqui, que são nos alvéolos aqui. Então quando nós expiramos, nós lançamos o ar para fora do corpo, ele vai carregar esse gás carbônico embora. E, é claro, com menor concentração de gás oxigênio, que uma parte entrou aqui na corrente sanguínea, foi levado para o coração, do coração vai ser relevado para o pulmão. A gente vai ver também alguns sistemas sobre grande e pequena circulação, o sistema circulatório mais à frente, que é integrado ao sistema respiratório. Se não entenderam, voltem aí a fita um pouquinho. Então, o que é difusão? Difusão é o quê? É a passagem de substâncias gasosas aqui, de um local de maior concentração para um local de menor concentração. Ok? Então, o ar, quando entra rico em oxigênio, muito concentrado de oxigênio. Então, ele sai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, que é o sistema sanguíneo, que vai levar esse oxigênio lá para todas as células do corpo. O corpo produziu gás carbônico, que é aqui, então, o capilar aqui são as veias, aqui vai ser considerado posteriormente lá as artérias, rico em oxigênio. Aqui está cheio de gás carbônico e ele vai passar de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado para ele ser eliminado do nosso corpo e o gás oxigênio absorvido aqui. Então, esse processo de transporte aqui dentro dos alvéolos, de trocas gasosas, é uma troca, ó. Entra gás oxigênio na corrente sanguínea, sai gás carbônico da corrente sanguínea para os alvéolos para ser eliminado.
Então, esse processo é chamado de troca gasosa. No pulmão, então, não ocorreu nenhum tipo de reação química, só trocas gasosas, lá nos alvéolos pulmonares. E esse oxigênio que entrou aqui na corrente sanguínea, ele vai lá para o coração vai bombear esse sangue cheio de gás oxigênio para o restante do corpo. Aí, quando ele é bombeado lá para o restante do corpo, lá, ó, o que acontece? Ali, especificamente, ele vai estar próximo às células, lá da ponta do seu dedo, vamos supor. Ele vai passar o quê? O gás oxigênio que está rico aqui no sangue, vai entrar na célula. E a célula vai utilizar o gás oxigênio para processos metabólicos lá, para a produção de energia, e vai produzir gás carbônico. Quando ele produz gás carbônico, vai ficar lotado de gás carbônico aqui na célula. Então, ela vai lá e passa de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. E vai aqui para o chamado vaso sanguíneo, que seriam as veias. E vão levar isso lá para o coração, depois lá para o pulmão. Então, ó, o sangue aqui, a gente chama sangue vermelho, rico em oxigênio, uma tonalidade um pouco mais azulado, rico em gás carbônico. As artérias, geralmente, que saem do pulmão, saem do coração, estão ricos em gás oxigênio, e as que retornam para o coração estão ricos em gás carbônico. Tá? Então, esse modelo, depois eu vou fazer um desenhozinho para evidenciar um pouquinho melhor para vocês sobre esse processo de difusão num momento mais adequado. Tá? Então, é assim que ocorre, então, lá nas nossas células, lá na ponta do seu dedo, aquela célula que precisa de gás oxigênio, o sangue traz, e automaticamente ela transforma aquele gás oxigênio lá, gás carbônico e também outras substâncias ali, de forma mais simples assim, e passa, então, o gás carbônico, devolve aqui para a corrente sanguínea, vai para a corrente sanguínea para ser levado lá para o coração, do coração para o pulmão, e a gente, ó, elimina esse gás carbônico através do processo de expiração. Ok? E na página 76, o transporte dos gases respiratórios aqui. Ó. Isso aqui é interessante, esse é um aparelho que chama-se oxímetro. Ele emite uma luzinha aqui que atravessa e ele verifica, por exemplo, a tonalidade de cor, certo? Dos capilares especificamente. Conforme essa tonalidade de cor, ele consegue calcular a quantidade de gás oxigênio aqui. Ó. Isso aqui é a frequência cardíaca, isso aqui é a quantidade de gás oxigênio. Mais próximo aqui de 100%, mas, por exemplo, existe uma porcentagem que se diz que abaixo de 80%, abaixo de 70% é um nível um pouco mais crítico. O ideal é ficar sempre acima de 80%, 90%, 98%, 95%. É uma porcentagem ideal nesses oxímetros. Qualquer paciente que esteja internado, por exemplo, em UTI, utiliza um medidor similar a esse ou outros um pouco mais complexos para monitorar a quantidade de gás oxigênio. Os gases respiratórios são transportados entre os pulmões e os demais órgãos do corpo pela circulação sanguínea. O gás oxigênio, quase todo transportado no interior das células do sangue, denomina-se hemácias, chamados glóbulos vermelhos. Essas aqui, ó, tá? Essas hemácias, elas transportam o gás oxigênio. Ela tem um tipo de proteína chamado de hemoglobina, né, que é um pigmento de cor vermelha, que contém ferro. Aí o oxigênio se gruda bem porque o oxigênio se adapta muito bem, tem muita afinidade com o ferro. E isso possibilita o transporte de gás oxigênio. Já o gás carbônico, ele é transportado pelo plasma. E aí ele vai estar dissolvido no plasma, naquela parte, num líquido mais transparente ali. Não é as hemácias que transportam. Quem transportam o gás oxigênio são as hemácias, são os glóbulos vermelhos. Mais especificamente uma proteína chamada de hemoglobina que tem ferro. Já o gás carbônico, ele é transportado pelo plasma sanguíneo. Ok? Um outro ponto importante também é com relação à altitude. Quanto mais alto o ponto de referência do nosso planeta em relação ao nível do mar, menor a quantidade de oxigênio. O ar é mais rarefeito. Pessoas que vivem em locais de baixa altitude podem sentir falta de ar, cansaço, quando viajam para altitudes acima de 2.500 metros
Por quê? Porque vai ter pouco gás oxigênio, certo? Tanto que alguns jogos de futebol é proibido ou não é recomendado fazer em grandes altitudes, alguns campeonatos, porque os jogadores precisam ir lá, ficar uma semana lá se adaptando, 2 semanas, para poder se adaptar às condições. Porque essas pessoas que já vivem lá não têm tantos problemas, mas as pessoas que não vivem lá, vivem mais próximos ao nível do mar, se elas forem para ambientes muito altos, elas vão realmente sentir rarefeito. Por isso que quem é alpinista, quem faz escaladas em grandes montanhas, sempre leva um cilindro de gás oxigênio, porque eles sentem essa falta de gás oxigênio no ar atmosférico. Então, quanto mais próximo do nível do mar, maior a quantidade de oxigênio, quanto mais alto você está em relação ao nível do mar, menor a quantidade de gás oxigênio ali disponível ali. E para fechar, pessoal, nessa última página de vocês aqui, na página 76, respiração celular. Você sabe, então, que a gente não faz respiração pulmonar, a gente faz respiração celular. É lá dentro das nossas células que ocorrem os mecanismos bioquímicos de transformações químicas para transformar o gás oxigênio e aquele tipo de açúcar, carboidrato que a gente consome, em energia para a célula utilizar. Nesse processo metabólico que a gente usa o açúcar, o exemplo aqui a glicose, e o gás oxigênio, a gente produz energia, mas a gente gera um resíduo. Que resíduo é esse? O gás carbônico e água. A água a gente elimina por outras vias metabólicas, mas o gás carbônico a gente elimina por onde? Naquele processo onde ele vai para a corrente sanguínea, manda para o coração manda para o pulmão e o pulmão a gente expira esse gás carbônico. Então, respiração é respiração celular. Respiração é um processo metabólico que ocorre dentro das células. Lá no nosso pulmão nós fazemos trocas gasosas. É dentro de cada uma de nossas células que ocorre o processo de respiração. Bom, e aí entra o que nós chamamos de integração da ventilação pulmonar e da respiração celular. Quando você junta todo esse mecanismo, onde quando você faz a inspiração pulmonar, as trocas gasosas, o gás oxigênio vai para a corrente sanguínea manda para o corpo, todo o corpo, lá ocorre dentro das células a reação metabólica, absorve gás oxigênio, produz lá gás carbônico, esse gás carbônico aqui é mandado para a corrente sanguínea manda para o coração manda para o pulmão e a gente elimina, certo? No processo de expiração. Bom, mas quem é que faz esse comando desses ciclos aqui, ó? Na maior parte do tempo, os movimentos de inspiração e expiração ocorrem espontaneamente de forma involuntária. Em situação de repouso, cerca de 15 ciclos de inspiração e expiração para cada minuto. Tá? Isso não quer dizer que a frequência respiratória e a amplitude das inspirações e expirações não possam ser controladas de maneira voluntária. Nós até controlamos. Mas a maior parte do comando ela vem de maneira involuntária. Quem é que comanda? Bom, nós temos uma estrutura chamada de encéfalo. O encéfalo ele é composto, então, por 3 estruturas básicas. O cérebro, o cerebelo e essa parte aqui, essa regiãozinha aqui que a gente chama de tronco encefálico. Tá? Aqui é a medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso também. No caso aqui, quem comanda os movimentos involuntários aqui é principalmente o tronco encefálico. Isso não impede que outras informações sejam repassadas para ele e, é claro, repassadas para a medula espinhal, que vai repassar lá para o pulmão e para os músculos que estão fazendo o processo de inspiração e expiração. Mas quem faz o comando involuntário aqui é o tronco encefálico, dessa frequência respiratória. Tá? Então, o que faz com que isso aumente, inspirar e respirar ofegantemente ou mais tranquilamente? O que faz com que isso acelere ou desacelere? Na realidade, esse mecanismo é controlado pela quantidade, não da falta de oxigênio, mas sim do excesso de gás carbônico. Quando você tem uma quantidade de gás carbônico muito elevada na corrente sanguínea, o que faz com que as células possam morrer, por falta pelo excesso de gás carbônico,
Ele manda um aviso para o seu sistema nervoso, o tronco encefálico interpreta isso e aumenta a frequência inspiratória e expiratória. E você inspira e expira mais rápido para trocar mais rapidamente os gases e aumentar a quantidade e retirar o excesso de gás carbônico e, consequentemente, aumentando a quantidade de gás oxigênio. Tá? Então, quem controla, quem ocasiona o aumento da frequência respiratória vai ser o excesso de gás carbônico. E aí o encéfalo interpreta isso e literalmente ele aumenta a frequência respiratória para que ocorram as trocas gasosas mais rápido. Então, o nível de gás carbônico nos vasos sanguíneos controla a retomada da respiração. O excesso desse gás em circulação pode matar as células. Assim, quando ele se torna abundante, o tronco encefálico recebe essa informação e, em resposta, promove a retomada da respiração. Se o sangue se tornar rico em gás carbônico, o ritmo respiratório é acelerado. Tem muito gás carbônico, aumenta a frequência respiratória. E as inspirações ficam mais profundas. Essas modificações aumentam a eliminação de gás carbônico e o aporte de gás oxigênio, né, automaticamente também. Certo? E aí fica, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente um outro processo também, como ocorrem as trocas gasosas aqui, tá? Só para fechar o assunto. Ó, é claro que o processo de inspiração e expiração, o coração batendo, fazendo o transporte do sangue, né, e a movimentação do sangue. Aquelas trocas gasosas de absorção de gás oxigênio é transportado por essa proteína hemoglobina, vai ser levado até as células do seu corpo, lá no finalzinho, e lá nessas células vai ocorrer as trocas gasosas. Ó, o gás oxigênio sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, e o gás carbônico que foi produzido na célula sai do meio mais concentrado e entra na corrente sanguínea e é levado lá para o coração de novo, para depois ser passado para o... e está sendo transportado aqui pela veia, vai para o coração e depois vai para o pulmão. Certo? Então é só para fechar isso aí para vocês aí. Ok? Até a próxima aula.